Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes, tudo bem? Vou continuar do ponto onde nós paramos, tá bom? A crítica literária da esquerda não tem errado ao insistir na importância do assunto. Talvez nem mesmo tenha errado, considerando a época em que vivemos, ao solicitar que a literatura seja primordial e principalmente propaganda. Onde, sim, esteve errada, foi ao emitir juízos de natureza ostensivamente literária com finalidades políticas. Para um exemplo tosco, que comunista ousaria admitir em público que Trotsky é melhor que escritor do que Stalin? O que, é claro, ele é. Dizer, entre aspas, X é um escritor talentoso, mas é um inimigo político, e eu farei o melhor que puder para silenciá-lo, entre aspas, é relativamente inofensivo. Mesmo que você acabe por silenciá-lo com uma submetralhadora, não estará de fato pecando contra o intelecto. O pecado mortal é dizer, entre aspas, X é um inimigo político, portanto é um mau escritor, fecha aspas. E se alguém diz que esse tipo de coisa não acontece, eu simplesmente respondo, dê uma olhada nas páginas literárias da imprensa de esquerda, desde o New Chronicle até o Labour Monthly, e veja o que encontra lá. Não se sabe quanto o movimento socialista perdeu ao alienar essa inteligentícia literária. Mas isso os alienou, em parte confundindo panfletos com literatura, e em parte não lhes dando espaço para uma cultura humanística. Um escritor pode votar no Partido Trabalhista tão facilmente quanto qualquer outra pessoa, mas para ele é muito difícil participar de um movimento socialista como um escritor. Tanto o doutrinário afeito aos livros quanto o político pragmático irão desprezá-lo por ser um, entre aspas, intelectual burguês, e não perderão oportunidade de apontá-lo como tal. Terão a mesma atitude em relação à sua obra que teria um corretor de ações jogando golfe. O não letramento de políticos é uma característica especial de nossa época. Como diz G. M. Trevelyan, no século XVII, membros do parlamento citavam a Bíblia. No século XVIII e XIX, os clássicos. E no século XX, nada. Antes de continuar essa leitura, gostaria de ressaltar alguns pontos interessantes que o George Orwell falou aqui. O que ele está dizendo aqui, basicamente, é que um excesso de pragmatismo político e de ideologia faz com que as pessoas apontem para alguém e digam, não importa o que essa pessoa fez na sua vida profissional ou pessoal, se ele é do partido tal, ele é um vagabundo, um corrupto, um bandido, mau caráter, ou no caso aqui, um péssimo escritor. Então o George Orwell está falando que, independente de serem socialistas, mas ele está pegando mais no pé dos socialistas, que naquela época já estavam, digamos, muito intoxicados com o comunismo soviético, como ele próprio citou. Quem ali teria coragem de falar que Trotsky era melhor escritor que Stalin? Trotsky é um intelectual, Stalin era um burocrata. Então a questão é, no momento que o George Orwell está vivendo, que infelizmente parece estar se repetindo hoje, ser um intelectual ou ser um acadêmico, ou ser um cientista, ou embasar as suas opiniões, e não necessariamente estar certo, porque não quer dizer que você esteja certo só porque você é alguma dessas categorias, só isso é o suficiente para você ser odiado. Então esse é o ponto que ele está falando, como ele até chega ali e diz, antigamente citavam a Bíblia, depois citavam os clássicos da literatura, e hoje em dia não citam nada, porque se você citar alguma coisa, você é arrogante, você é prepotente, ou você é um capitalista, ou você é um comunista, entendeu? Então não é que ele está dizendo que as pessoas são neutras, ele não está falando disso. Ele está dizendo, por exemplo, que um ótimo escritor, o cara pode ser um fascista. Não quer dizer que você tem que concordar com ele. Não quer dizer que você não tenha que lutar contra ele, que tem que aceitar o fato do cara ser um fascista e deixar ele matar os judeus, por exemplo. Não. Só que se ele escreve um livro, digamos assim, uma história em quadrinho, que não tem nada a ver com fascismo, você acha boa, você pode reconhecer que ele escreve boas histórias em quadrinhos, mas ele é um fascista e deveria ser punido por isso. Então, assim, o que o George Orwell está dizendo não é que você tem que ser neutro e aceitar tudo, mas você tem que também estabelecer alguns limites, porque senão você vai se tornar justamente aquilo que você está dizendo que não é. Ou seja, você se torna um censor, um perseguidor de todo mundo que é diferente de você. É uma ótima reflexão.